A paz do Senhor, meus irmãos, eu espero que estejam todos muito bem. Nós estamos voltando, né? Depois de um período de descanso aí no fim de semana. Eu espero que estejam todos bem. Graças a Deus por sua bondade e misericórdia, nós estamos mais uma vez iniciando aqui uma aula, e desta vez de forma online. Os irmãos podem observar ao fundo que eu estou aqui no meu espaço gourmet, na companhia dos pardais. Tem alguns pardaizinhos aqui próximo de casa que estão me observando aqui, gravando esta aula. Nós estamos estudando esse módulo, o Pentateuco, e nós vimos na última aula que estivemos presente, até a morte, a chamada de Moisés, melhor dizendo, não até a morte de José, mas até a chamada de Moisés. E nós temos que adiantar essa boa aula. A proposta da nossa aula de hoje é o livro da lei, o livro de Êxodo. Nós vamos discorrer então esses assuntos. Você pode me acompanhar aí a partir da página de número 110, o texto 1, o livro. Eu poderia ter mencionado isso se os irmãos depois se lembrarem de como é o nome do Pentateuco em hebraico. Eu faço questão de mostrar aos irmãos, né? Porque no original hebraico, os nomes do Pentateuco recebem a sua nomenclatura de acordo com a primeira palavra de que começa cada livro. Não é diferente com o livro de Êxodo, que consiste de duas palavras hebraicas e que significa os nomes, né? Os nomes. Esse nome é que identifica o livro que nós estamos apreciando, que é o livro de Êxodo. Êxodo é uma palavra de origem latina que vai estar dando um nome a este livro, do segundo livro do Pentateuco. E esta palavra Êxodo quer dizer justamente saída. A palavra quer dizer a saída de Israel do Egito. É a história da saída, a peregrinação de Israel durante o período de 40 anos no deserto. A análise e a exposição Israel no Egito, nós vamos ver que no capítulo 1 de Êxodo, a escravidão egípcia. A população israelita aumentou por demasiadamente lá no Egito. Então, Moisés, o autor do livro de Êxodo, ele vai ajudar aqui, ele vai usar 5 adjetivos muito contundentes para descrever essa situação. E os filhos de Israel, lá no verso 17 do capítulo 1, e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se, foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E isso trouxe ao faraó uma certa preocupação. Esse povo está aumentando demais, daqui a pouco vai dominar sobre nós, nós precisamos dar um jeito nisso. Aí é de onde parte o edito para que as crianças, os meninos, fossem lançados ao rio, ao deus Nilo, para que fossem consumidos. É nesse período do crescimento israelita no Egito e também desse edito de Faraó sobre a mortandade dos filhos de Israel, dos bebês, é que vai nascer o Moisés. Há muitas cidades celeiros que foram construídas. Eu tentei, por muito tempo, lá na nossa última aula, lembrar o nome da bendita cidade dos escravos ali no Egito. O nome da cidade é Avares, que mais tarde foi chamada de Tanis ou Zoan, Avares. Naquele documentário que eu recomendei aos irmãos, lá vai tratar muito sobre essa cidade de Avares, a cidade dos escravos ali de Israel, no Egito. Nasce de Amrão e Joquebede, lá em Gênesis 6 e 20, a figura que nós conhecemos como Moisés. Moisés é um nome egípcio, não é um nome hebraico, como eu disse na nossa aula. Porque quando
ela encontra o bebezinho lá nas águas do Nilo, conforme já narrei na nossa aula anterior. A Hatshepsut, ou a Termutz, ela vai adotar o bebezinho egípcio, ou melhor dizendo, o bebê hebraico dos hebreus. E ela vai colocar o nome dele de Moshe, que quer dizer tirado das águas. Tirado das águas. Daí o nome Moshe, que no nosso aportuguesamento é Moisés. Moisés, como ele criou-se em toda a ciência dos egípcios, ele se recusou a ser chamado, né, de filho da filha de Faraó, e ele escolheu, por assim dizer, sofrer as aflições com o povo de Deus, conforme o autor sagrado aos Hebreus, lá no capítulo 11, os versos 24 e 25. Bom, nós temos então Moisés fugindo, depois que ele mata o egípcio, ele foge e vai para a terra de Midian. Lá ele conhece a família de Reuel, de Jetro, de Robabe, vai casar-se com Zípora, conforme nós vimos, né? E vai ter 2 filhos, o Gerson e o Eliezer. E lá, na terra de Midian, que era uma terra cananítica, uma terra de Canaã, ele vai ter um encontro com Deus, um episódio chamado o episódio do Sarsal, o episódio da sarça ardente, e ele vai obedecer ao chamado divino, porque ele vai conhecer naquela chama o Deus que se revela pelo nome Eu Sou, o Eu Sou, o que sou. E nós vimos até aqui. Nós fizemos agora até um preâmbulo, para nós se situarmos, e nós vimos até aqui quando Deus delega Moisés indo para o Egito para tirar o povo das mãos de Faraó. Nós vimos também sobre as pragas, lembram? As pragas, as audiências que Moisés teve com Faraó, a sua volta ao Egito. Lá em Êxodo 7, de 1 a 13, nós vamos ver que Deus endurece o coração de Faraó. Deus dá autoridade para Moisés. Você é o meu representante na terra do Egito. Você é o meu representante na terra. Você vai lá e pede para que Faraó livre o meu povo. No nosso livro, na página de número 116, nós vamos ver as primeiras 9 pragas, que está lá em Êxodo, a partir do capítulo 7, do verso 14 a 10 e até o 10, 29 do livro de Êxodo, que é o livro que nós estamos estudando. As pragas que ali estão contidas. Nós vamos ver a primeira praga, que é a praga da água do rio Nilo convertida em sangue. O coração de Faraó está endurecido, é um aviso de Deus, porque os deuses do Egito eram representados nas suas divindades, né? Como disse, em seres antropomórficos, de antropos, homem, do grego antropos, e morfo, forma. Então, nós vamos ver que essas entidades do Nilo foram os primeiros a sofrer os agravos de Deus. Segundo o nosso livro, na página de número 117, a praga durou uma semana. Foi imitada pelos magos do Egito, mas não foi impedida ou foi desfeita por eles. O negócio era muito grave. A segunda praga foi a praga das rãs, conforme Êxodo 8, de 1 a 15. Foi mais um aviso da parte de Deus. O coração de Faraó permanece endurecido. Pital, o deus cabeça de sapo e a deusa sapo, Reca, que são confrontados nesta praga. Para os egípcios, o sapo representava a vida embrionária do ser humano. Por isso que foi uma praga que Deus disseminou ali no Egito e o negócio foi medonho. Elas, de um dia para a noite, elas invadem as cidades, invadem as casas, as camas, os leitos, né? Conforme está escrito no texto sagrado. As marmitas, algumas Bíblias trazem panelas, outras trazem marmitas, ou seja, na cozinha estava a infestação das rãs, era rã por demais da conta. E depois de uma única vez morrem todas elas, gerando um forte odor, um mau cheiro terrível.
podridão total no Egito. Como era a vida embrionária para o deus Sapo, né? A deusa Reca, a morte das rãs era um aborto. Foi muito grave a situação para os egípcios. A próxima praga, como nós vimos, é a praga dos piolhos. Era o deus da terra. A terra era uma divindade para os egípcios, porque era ela que produzia os cereais, era ela que produzia o mantimento, por conta da cheia dos rios, né? Por conta da cheia do rio Nilo. O afluente do grande delta do Nilo era uma região muito fértil. A sedimentação das águas das cheias do rio, quando chegava ao período das chuvas, aquela cheia e a vazão fazia com que a terra se tornasse muito produtiva. Então, a terra também era adorada como um deus. E aí Deus, por sua bondade, por sua vontade divina, eu não vou dizer vontade, porque estaria usando aqui de um eufemismo, né? Mas Deus, na sua soberania, ele vai mandar piolhos. Os magos admitiram que era a mão de Deus e que já não poderiam mais resistir a isto, porque a praga dos piolhos está lá no capítulo 8, de 16 a 19 do livro Em Apreço. Depois nós tivemos a quarta praga, que é a praga das moscas. O deus era o deus Quefara, aqui está no nosso livro, que era o escaravelho, o besouro. Você já deve ter visto em algum filme ou algum documentário o escaravelho, sempre muito usado, né? O besouro usado pelos egípcios. E as moscas ela vai combater, ou seja, é uma afronta contra esse deus Quepara. Depois vai vir a próxima praga, que é a mortandade dos animais. O deus aqui que foi destronado, o deus que foi vilipendiado é Apis, o deus sagrado do gado em Mênfis, que é a mortandade dos animais. Mas o gado dos hebreus, não acontecia nada. Alguns bovinos sobreviveram. A nossa lição aí, o nosso livro traz a palavra murraim. Murraim é um termo geral que implica uma praga sobre os animais domésticos, né? Como nós aqui poderemos ver quando tem uma contaminação viral, como a doença da vaca louca, a morte dos porcos por alguma gripe, a gripe suína, né? A das aves, como a gripe aviária, e aí muitos animais morrem. Então esse termo murraim explica justamente isso, é uma praga que sobrecai sobre os animais domésticos, que foi a mortandade dos animais, lá em Êxodo capítulo 9, os versos de 1 a 7. Depois veio a praga das úlceras, das chagas, das feridas. Esta é a praga de número 6, a praga das chagas. Deus ainda mantém o coração de Faraó endurecido. É mais um aviso. E a deusa que é afrontada aqui é Neith, a deusa rainha do céu. E mesmo os magos, estes agora são acometidos. O escritor sagrado vai dizer que Janes e Jambres, né, mesmo esses dois mais poderosos feiticeiros do Egito, não puderam se tornar inoculados contra esta praga. Eles também foram afetados e aí se tornaram impuros, incapazes de adorar a deusa Neith, que é a deusa da noite, que era venerada pelos egípcios. A sétima praga foi a praga do granizo, da saraiva. O coração de Faraó ainda permanece endurecido. E aqui foram dois deuses que foram confrontados com a praga da saraiva. Íris, que era a deusa das águas, e Osíris, que era o deus fogo. E aí nessa praga da saraiva feriu a todos aqueles que ignoraram os avisos de Deus. Os irmãos me desculpem, porque eu ainda estou me recuperando daquela forte gripe que me acometeu nesses últimos dias. Bom, a oitava praga é a praga dos gafanhotos. Observem que Deus está destruindo todo o verde, toda a flora e
parte da fauna dos egípcios. Destruindo a fauna e flora de um país, de um lugar, de uma região, se leva ao extermínio, né? Se leva à desertificação do lugar, né? À extinção das espécies. Deus ainda mantém o coração de Faraó endurecido, e aqui o deus do ar e o deus inseto, Sebec, o deus Shu, que era o deus do ar, e o deus inseto, Shebec, eles são confrontados. E aí Deus mostra para os egípcios que aqueles deuses não serviam de nada. E Faraó então vai fazer uma aposta para que os seus auxiliares, né, aos seus auxiliares, pedissem que ele libertasse então parte de Israel, só a parte de Israel. E Deus, na sua soberania, não se rende, não se prostra. Ele está confrontando o coração endurecido de Faraó. Na nona praga, vem a praga das trevas, a praga da escuridão. O negócio foi medonho, meus irmãos. Lá no capítulo 10, eu estou com a Bíblia aqui aberta, nos versos de 21 a 22, do livro de Êxodo, que é o nosso livro em apreço, nós vamos encontrar algo que é aterrador. Aterrador. No verso 21, é quando começa a praga das trevas, a praga da escuridão. O Senhor Deus disse a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a face do Egito, trevas que se possam apalpar. Está no verso 21. Você já imaginou uma escuridão que você pode tocar? Medonho, né? Terrível. Como é que se apalpa trevas, irmãos? Como é que se apalpa a escuridão? Devia ser algo medonho. Mas, pela misericórdia de Deus, lá na casa dos hebreus, na casa dos israelitas, havia luz. A praga acometia somente no Egito e o povo do Egito. E houve praga, segundo o texto sagrado, no verso 22, por 3 dias. No verso 23 diz que não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Absoluta e total escuridão e, conforme o verso 21, palpável. Meu Deus, que tão grandes trevas foram aquela. Por fim vem, no capítulo 11 de Êxodo, a 10ª praga, que é a praga da mortandade dos filhos primogênitos. Para que este evento ocorresse, Deus vai precaver os seus filhos. Deus vai precaver a nação de Israel. Era necessário que uma vítima inocente morresse para salvar a vida de outros. É onde vai ser instituído a Páscoa. A Páscoa no hebraico é Pessah, que quer dizer passagem. É o rito de passagem, quando vão sair, quando o anjo da destruição vai passar para o Egito e vai passar por cima da nação hebreia. Nós temos então, no capítulo 12, a instituição da Páscoa, que é o primeiro aniversário da nação de Israel. Começa aqui a nação de Israel sendo identificada como nação. Deus repreende naquele momento não a mera libertação dos judeus da sua escravidão, mas o estabelecimento de um povo nacional a partir de um evento histórico milagroso de relevância vital para a identidade nacional. E hoje, nos dias que se chama hoje, a nação de Israel, lá do Extremo Oriente, comemoram a Páscoa anualmente, né, o Pessah. A Páscoa exigiu o derramamento de sangue e o sacrifício de uma vida para que outra vida fosse poupada. Então Deus ordenou que fosse aspergido, passado nos batentes das portas, sangue da vítima inocente, que era o cordeiro ou um cabrito. Não podia ser cozido, tinha que ser assado. E agora no cair da tarde, né? Está caindo a tarde agora. Até os cães aqui, os vizinhos, estão também muito emocionados, né? Com o evento, o advento da noite que sobrevém. Então eles estão aí
emocionados. Lembra que eu disse que Deus tem algumas peculiaridades? À meia-noite, o anjo do terror, o anjo da morte, desceu sobre o Egito. Ele começou a cumprir a sua missão exatamente à meia-noite. Deus tem algo, né, essas peculiaridades. À meia-noite, ao meio-dia, são horários que Deus gosta de trabalhar. Ao meio-dia foi quando ele encontrou com a mulher lá no poço de Sicar, a mulher samaritana. Nós vamos ver que à meia-noite o povo já estava instruído que quando Deus desse o sinal, é para que eles, já alimentados, estômago forrado, né, comessem ervas amargas, que era para não pesar no estômago, que era para fazer a digestão do cordeiro, saíssem apressadamente e começassem a peregrinação do Êxodo, a partir do capítulo 12, verso 37 a seguir. A massa humana foi numerado como aproximadamente 600 mil homens. 600 mil homens, que era a idade militar, de 20 anos para cima, né? Então, há de se supor que, com as mulheres e a criança, o grupo contava com mais de milhões, 3 milhões. Mas ainda havia os idosos que precisavam ser contados. E alguns estudiosos entendem que foi 4, 5, 6 milhões de pessoas, mas que não deixa de ser um número exagerado. Israel não sai desacompanhado do Egito. Quando ele sai do Egito, o vulgo, a Bíblia vai chamar assim, o vulgo, o populacho, alguns estrangeiros que viviam ali em regime de escravidão, seguiram o povo hebreu. Lembra que o Senhor Deus, ele ama as nações. E havia no Egito, nesse período, alguns povos que eram cativos também pelos dominadores da época, que era o Império Egípcio. Então este povo, que não era um grande número, mas era um número considerável, também saiu começa a peregrinação junto com a nação de Israel. Nesse episódio, quando Israel sai do Egito, no capítulo 13 do livro de Êxodo, dadas as instruções para a dedicação dos primogênitos a Deus. Era uma descrição de ordenança permanente. Todo primogênito que nascesse seria consagrado a Deus para o ministério que Deus tinha reivindicado. Porque ele poupou na noite, né, da Páscoa os primogênitos dos filhos de Israel. Como ele tinha poupado, então ele adotou Israel como primogênito. Está lá em Êxodo capítulo 4, verso 22. Ele adota a nação de Israel como primogênito. Então todos os primogênitos do sexo masculino da nação de Israel estavam assim redimidos e aptos para o serviço de Deus e que deveriam viver de forma devotada. Deus buscou para o seu serviço, né, o melhor do povo, que era justamente os primogênitos. Mais tarde ele vai substituir estes primogênitos da casa dos filhos de Israel pela tribo de Levi, mas nós vamos chegar lá quando estivermos analisando e estudando o livro de Levítico. A travessia do Mar Vermelho, Êxodo 14. Depois que chegaram em Sucote, o povo partiu para Etã, e é neste momento que Israel, que era guiado pelos emblemas da presença de Deus entre o povo, que era a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, conforme Neemias 9:12 e conforme nós lemos também em Êxodo 14. Quando chegaram em Pi-Hairote, olhando para o Mar Vermelho, o povo se sentiu acuado. O povo ficou então ali que nós podemos chamar numa cilada, numa sinuca de bico, num beco sem saída. Montanha à direita, montanha à esquerda, o grande Mar Vermelho na frente e atrás vem Faraó com seu exército, porque suscitou no coração de Faraó o desejo de reintegrar os hebreus de volta à escravidão para o Egito. Então ele pega o maior exército da época, o exército mais bélico, mais perigoso, mais sofisticado, mais tecnológico da época, e sai a captura da nação de Israel, que já era peregrina no Egito. Mas ali havia
uma condição que não poderia se escapar, porque não tinha para onde fugir. Se recuassem, cairiam diretamente na mão dos exércitos dos egípcios. Mas Deus é o Deus que trabalha de forma sobrenatural. Ele interage com o ser humano. Deus ordena que Moisés não tema, tão somente creia. Essa frase se repete, né, lá no episódio da filha de Jairo, que Jesus fala para Jairo, não tema, somente creia. E aí, o que tem nas mãos Moisés? A vara de Moisés, o cajado de Moisés, o bordão de Moisés, se tornou uma chave para abrir o grande mar. Aproximadamente 30 quilômetros. 30 quilômetros de braço de mar. Você pensando que é brincadeira, meu irmão, você atravessar não é um rio, não é um arroio, não é um grande rio, é um mar, 30 quilômetros aproximadamente de travessia. E o texto original, ele vai transparecer aqui no capítulo de número 14, a ideia no original hebraico, que foram duas paredes petrificadas de água, congeladas, que formaram um corredor pelo qual o povo escolhido do Senhor passou ali. É engraçado que, se você observar o texto ali, do capítulo em apreço, soprou um vento oriental do lado contrário de onde estavam os hebreus. Os hebreus estão ali encurralados numa grande cilada, numa grande arapuca, e certos de que iriam morrer. Muitos murmuraram, achando que iriam morrer. A destruição de toda aquela nação era inevitável, porque estava vindo os soldados egípcios, né? Como disse, muito bem treinados, armados e perigosos. Mas havia o agir de Deus. E o agir de Deus é maior do que qualquer exército, é maior do que qualquer situação. Deus sopra um vento do lado contrário, lá do outro lado do mar. Deus começa a soprar de lá para cá um vento e soprou a noite toda. E quando é na madrugada, antes do sol nascer, o mar se abre. Eu penso que é o próprio Deus manifestado de forma sobrenatural. Ele coloca a mão e separa o mar. Porque Deus, ele age de sobremaneira no meio, né, de forma sobrenatural, no meio natural. E como explicar isso? Esse paredão que se levanta na madrugada para abrir o mar. O certo é que a travessia do Mar Vermelho, conforme escreveu o apóstolo Paulo, eles passaram todos pelo Mar Vermelho e foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, conforme 1 de Coríntios 10, 1 e 2. Ao cruzar o Mar Vermelho, os israelitas, que já haviam sido redimidos pelo poder do sangue do Cordeiro Imaculado, agora deixavam o Egito para sempre. E este ato tem um dualismo, um simbolismo muito forte, que eles já foram libertos da escravidão do Egito e libertos da escravidão do pecado. E, com efeito, uma nação de escravos era agora uma nação de homens livres, de homens libertos. Graças a Deus. Assim como nós fomos libertos um dia da condição de escravos do pecado, pelo sangue de Jesus, o Cordeiro bendito de Deus. Então nós vamos ver no capítulo 15, o Cântico de Moisés, e vamos ver as viagens que agora vai começar o povo de Israel. Saem do Mar Vermelho e vão para Elim. Elim era uma das penínsulas do Sinai, e eles viajam um deserto desconhecido de Sur, uma região estéril, de chuvas insuficientes para a agricultura, mas tinha algum pasto para que pudesse sustentar os rebanhos e as manadas dos israelitas. E o povo atravessa o deserto de Sur, melhor dizendo, e chegam até Mara. O povo já estava sedento, com muita sede. E quem está com sede quer beber água. E quando chegam ali em Mara, as águas eram salobras, ou seja, eram águas alcalinas, impróprias para se beberem. E o povo começou de novo a murmurar. Foi uma decepção muito grande.
Começa-se então ali mais uma série de murmurações no deserto. Daqueles que cantavam vitoriosos há poucos dias atrás, porque atravessaram o Mar Vermelho e viram o milagre, né, do Mar Vermelho abrir-se e depois cair, matando todo o exército do Egito e seus soldados e Faraó de uma forma brutal, de uma forma violenta. Segundo o autor do livro A História dos Hebreus, Flávio Josefo, a nação de Israel que sai ali desarmada, despreparada, com o ímpeto das ondas, as armas dos egípcios, elas boiam e vão até a praia. E é onde que Israel vai se munir de armamento de guerra. Quem diz isso não é a Bíblia, é o livro História dos Hebreus, de Flávio Josefo, contemporâneo de Jesus. Mas lá em Mara começa, uma série de murmurações. O povo já tinha murmurado lá no deserto, lá no desemboque, ante o Mar Vermelho, e agora eles estão de novo murmurando e se amotinando. Moisés vai apelar ao Senhor Deus mais uma vez. O que poderia ser feito? E aí Deus determina que ele lançasse o galho de uma árvore ali da região para que as águas ficassem doces. E as águas se tornam então salubres. As águas se tornam em condições potáveis e o povo vai saciar a sede e matar a sede dos animais. Saindo do deserto onde estavam, do deserto de sul, na região de Mara, o povo segue para Elim, onde haviam 12 poços de águas e 70 palmeiras. Até hoje esse lugar existe. Lá é um oásis. Tem muitas tamareiras e muitas acácias. Embora haja momentos de sofrimento na vida cristã, porque também somos um reflexo daquilo que Israel foi no deserto, a igreja também é. Há momentos que nós estamos num deserto árido, inóspito, mas há momentos que Deus traz os oásis na nossa vida, os lugares de refrigério, para que a gente desfrute das muitas bênçãos do Senhor Deus. E quando Israel se chega a Elim, ele vai ficar ali hospedado neste oásis, vai ficar parado neste oásis de Elim por 3 semanas. E é onde eles vão recuperar as forças, vão recuperar as esperanças. O Senhor nos tirou, Ele é poderoso para nos levar até a terra prometida. Mas vai começar no deserto os eventos do pecado. Conforme Êxodo 16, Israel viaja em seguida para a região sudoeste do deserto do Sinai, na península do Sinai. E o povo novamente vai encontrar motivos